Tem como ser uma bruxa cristã? Me perdiram muito para gravar esse vídeo, eu quero explicar de uma forma clara, rápida e didática para vocês. Não tem como eu falar que eu sou uma bruxa cristã se eu sigo isso aqui à risca. Porque dentro dessa visão, a bruxa é aquela que é pagã, aquela que não tem uma fé cristã, aquela que não olha Jesus como Salvador, aquela que não segue o cristianismo, aquela que cultua vários deuses e não só, aquela que cultua a natureza e não segue o que o cristianismo prega. A gente tem, mas pra gente conseguir entender de onde surgiu essa ideia de bruxa cristã, e se tem como uma bruxa cristã, a gente tem que começar a entender o que é uma bruxa. E se existe como uma pessoa ser bruxa e cristã e entender como é a visão do cristianismo hoje em dia. Hoje em dia, até por conta do espiritismo e etc., o que é a palavra ser cristão? É aquele que segue Jesus, é aquele que vê Jesus como um salvador. Então, de onde surgiu essa ideia que existe bruxa cristã e pode existir uma bruxa cristã? A questão é que hoje em dia a visão do cristianismo e da bruxaria é muito diferente. A bruxaria, se você pegar esse livro, é um livro de história de verdade, está escrito por 2 historiadores, é um livro que eu indico para todas as mulheres lerem, porque é um livro sobre a história das mulheres. Eu falo que a história das bruxas é a história das mulheres, que nós mulheres somos bruxas, só que hoje em dia tem um significado muito pesado para a bruxa, por conta da ideia, da imagem que criou da bruxa na sociedade, justamente por conta do patriarcado e uma forma de domesticação da mulher também. Como se a bruxa fosse aquela diabólica, a bruxa fizesse magias negativas, a bruxa ela fizesse coisas trevosas. A bruxa tem uma conotação pesada, é aquela que deu a maçã para amaldiçoar, matar a Branca de Neve, aquela que faz coisas erradas, que come criancinhas, que rouba, que trai, que, sabe, é aquela que não é confiável. Isso tudo criou uma imagem por conta das histórias. A bruxa ela tem um sentido conotativo negativo. A bruxaria também ela é confundida com o ocultismo, né? Então muitos bruxos eles tentam separar a imagem deles ligadas ao ocultismo, como se bruxaria e ocultismo fossem a mesma coisa. Não é. Existem bruxos que praticam o ocultismo e existem bruxos que não praticam o ocultismo. E a bruxaria, agora quando a gente olha no sentido religioso, é uma religião que mudou muito durante o tempo. É uma religião que ela ganhou muito mais força depois dos Estados Unidos, que ela foi se popularizando, e por conta da internet ela foi chegando ao mundo inteiro. Essa questão de trazer mais a força da natureza, a força da mulher, a força do feminino, a força do sagrado, tá bom? Então, assim, dentro da bruxaria tem várias vertentes, dentro do sentido religioso, várias vertentes. Só que quando eu falo que eu sou uma bruxa e que eu sou uma cristã, eu não estou falando de nenhuma dessas duas religiões, fazendo uma mistura delas. Agora sim, eu quero te explicar um ponto importante. Mas antes eu quero ler isso aqui, tem um trecho aqui desse livro, lá na página 203, que diz: não podemos definir o que é uma bruxa em simples palavras. Isso porque existem inúmeras diferenças. Nossa realidade ela é intuitiva. Simplesmente sentimos quando encontramos alguém que adora da mesma forma que nós, que segue a mesma religião. Esta é a nossa realidade, e isso tem de ser compreendido de algum modo com relação a tudo que fazemos. A identidade religiosa das bruxas deve ser sentida, em vez de ser especificada. E aí quando a gente olha também dentro de todos os conhecimentos que nos trazem aqui, quando a gente enxerga a questão global, o despertar espiritual que as pessoas estão passando, inclusive inserindo a nova era, a gente parou de separar Deus da condição material, e a gente também começou a separar Deus da religião, de ter que seguir um dogma, de ter que seguir alguma coisa que nos deixe em uma caixinha. A gente está buscando uma espiritualidade que nos tirou dessa caixinha, que o próprio homem criou, né? Eu li todo o Primeiro Testamento, eu já li a Bíblia, né? E aí todo o Primeiro Testamento, quando Jesus estava vivo, que ele pregou, em nenhum momento ele pregava ódio, aversão, e que não pode isso, não pode aquilo. Eu, sinceramente, assim, pra mim a Bíblia ela desanda muito no Novo Testamento, depois que vem as cartas de Paulo, e eu entendo que era uma interpretação baseada nas crenças de Paulo. Eu entendendo sobre canalização, eu já expliquei pra vocês como é o processo de canalização, como a pessoa interpreta, etc. Não vou entrar na questão religiosa, respeito quem segue sua risca, quem faz alguma coisa. Só estou falando que como que a gente explica uma espiritualidade cristã ligada a essa questão da bruxaria. Então eu quero que vocês entendam que a gente está buscando sair desse paradigma religioso, de ver Deus somente a partir de um ponto de vista do homem. Eu não acho que Deus é um homem lá em cima. Mas por que então, Gabriela, você fala que você é uma cristã? Quando olha nesse sentido, quando me perguntam, você é cristã? Eu falo que sim, porque eu
Então, assim, a gente entende que do ponto de vista religioso não vai ser possível você ser uma bruxa, você ser uma cristã, dentro dessa lógica histórica, que tem um peso histórico muito grande. Mas aí, porque quando pergunta assim, Gabriela, você é cristã? Porque eu acredito em Jesus Cristo e eu acredito que o caminho é Jesus. Então eu, Gabriela, dentro da minha crença, eu acredito que o caminho, o melhor caminho, o maior mestre para eu chegar nessa minha conexão, nessa autorrealização, é através da minha conexão com Jesus. Então, quando uma pessoa pergunta pra mim, Gabriela, você é cristã? Como uma forma de dizer que pra mim o caminho é Jesus, eu concordo. Eu falo, sim, claro, eu amo Jesus, adoro Jesus, sigo Jesus, busco amar o outro, eu busco me amar, eu busco servir, eu busco ter um comportamento cristão. Muitas das vezes eu tô fazendo alguma coisa, eu penso, e se Jesus estivesse aqui, eu faria isso? Então eu tenho um relacionamento muito íntimo e muito profundo com Jesus. E aí eu quero entender com vocês a importância da afirmação de não deixar de falar que eu sou bruxa. Por que é tão importante a gente falar eu sou bruxa? Porque a bruxa é aquela que vai contra o patriarcado, é aquela que vai contra a submissão, é a sombra da mulher. O que é a sombra da mulher? Quando a gente pensa no aspecto de sombra, que os homens sempre tentaram domesticar as mulheres, e o instinto feminino, a força feminina, a intuição feminina, sempre nos ensinaram isso, né? O patriarcado, que a menstruação é suja, que o prazer feminino é pecado, que o corpo da mulher leva à tentação, que o corpo da mulher, a mulher ela tem uma conotação muito diabólica. Então, quando eu falo que eu sou bruxa, é até por uma questão política, até por uma questão social, de falar eu sou mulher, eu não sou uma mulher domesticada. Eu não sou uma mulher que você vai tirar de mim intelectualidade, falar que eu não posso votar, que eu não posso fazer aquilo. Não, eu sou uma mulher. Eu sou uma estudiosa. Eu sou uma mulher que tem uma intuição com Deus. Eu sou uma mulher intuitiva, que eu acredito na minha conexão com o Criador. Eu sou uma mulher que vejo uma conexão com o céu, com o sol, com as forças da natureza, com o povo da natureza. Eu acredito em espíritos da natureza, eu acredito no sagrado, eu acredito no sagrado feminino, eu acredito no poder da menstruação, eu acredito no poder do útero, eu acredito na nossa ancestralidade. De quantas histórias precisavam existir para mim existir hoje. É honrar isso. Então eu tenho uma visão extremamente espiritual, sou espiritualista. E eu sou bruxa. A bruxa é a intuitiva. É aquela, não, eu posso sentir raiva, que raiva não é feio. Me ensinaram que sentir raiva, que para eu ser superior a alguém, eu teria que abdicar da minha própria raiva. Sendo que a raiva, ela também pode me proteger. Eu costumo dizer que a sombra, prestem atenção, eu tô falando pra você, agressividade não, tá? Vamos falar aqui de shadow work. A sombra, eu brinco que as nossas sombras, imagina a nossa sombra, que é um monstrinho. Esse monstrinho que todo mundo cai dentro do aspecto da psique é um monstrinho que tá aqui do meu lado e eu tenho que aprender a lidar com esse monstrinho. Não ficar alimentando pra ele me consumir, pra ele me domar e pra eu me tornar um monstro, mas pra ele me proteger. Então, quando a gente ensina uma mulher a ser bruxa, o que é uma mulher a ser bruxa? Uma mulher intuitiva, uma mulher... Já viram um conto do Barba Azul, do livro Mulheres que Correm com os Lobos? Eu tenho até um vídeo sobre ele, é aquilo lá. Vai lá assistir se você nunca teve a oportunidade de ver esse vídeo. Então, é um vídeo rápido e simples explicando como tem como ser bruxa cristã. E é isso, eu tenho muita fé, minha família é cristã, cresci na igreja católica, tenho muita fé em Santa Bárbara, em Nossa Senhora, sou devota, faço novena, faço tudo, porque eu acredito muito, muito, muito. E eu acho que nada poderia me tirar essa conexão com Jesus, porque, a Gabriela lê tarô. É isso, beijão.